Depois, em 1976, mudava-se para Belo Horizonte e, nesse mesmo ano, casava-se. Na capital mineira, para atender às novas necessidades profissionais, tornava-se aluno da PUC para a obtenção da licenciatura em Filosofia. Integrava um grupo de pesquisadores intelectuais da Fundação João Pinheiro, onde gerenciava o PRODECON, um programa de desenvolvimento de comunidades, favelas e comunidades carentes. E o Marcos tinha uma atuação, uma coordenação, assim, ele tinha uma facilidade muito grande, né, pelo pastoreio, digamos, que ele fez como padre, como bispo durante muito tempo. Tinha uma facilidade enorme, uma habilidade, um talento para conversar com as pessoas, para chegar a pontos de vista, para conduzir discussões, etc. A sua inegável vocação para a educação, a sua capacidade de liderar, de desenvolver projetos e de mobilizar grupos, naturalmente o encaminhavam à Secretaria de Estado da Educação. Ele queria um novo rumo para a educação, em que as pessoas dela participassem ativamente, sendo agentes e realizadores. Eram dele as afirmativas. Uma das necessidades fundamentais do homem é a realização pessoal. Ela inclui, entre outros rumos, a realização profissional, a afetiva, a religiosa, a cultural, etc. A educação é a preparação do homem para responder ao desafio da vida. O homem, pelo saber, pelo conhecimento e pela ação, transforma o mundo, cria um mundo novo e um sentido novo para as coisas. De que adianta ensinar à criança onde fica a Groenlândia, se lhe falta pão? De que adianta ensiná-la a somar 2 mais 2, se não tem o que somar? Então, estou sonhando já de ter a Faculdade de Ciências e Letras, Filosofia, Ciências e Letras de Itabira, tendo mais a Faculdade de Tecnologia Avançada para educar aqui ou ensinar aqui aqueles que quiserem saber de ecologia, aqueles que quiserem saber de economia de uma cidade mineradora, que quiserem saber da criatividade, como criar empregos, como criar pequenas indústrias, como criar jeito de viver para uma cidade deste tamanho. Por que não fazer aqui uma escola de ecologia, de engenharia de correção de solo? Eu quero soletrar: engenharia de correção de solo, isto é, uma unidade do engenheiro sanitarista, do geólogo e do engenheiro de Minas e outros, não é? Para se fazer para o Brasil inteiro uma escola que seja uma resposta de chão machucado, uma resposta que, para estas perguntas: qual deve ser a economia de uma cidade mineradora? Alguém deve ter uma resposta para isso. Qual é a saúde? Qual é a educação que deve acontecer numa cidade mineradora? Como é a busca de novos empregos e de sobrevivência numa economia solidária, numa cidade com o seu chão furado em busca do minério? O que acontecerá na educação de Itabira se as perspectivas de mundo são diferentes daquelas que a gente está vendo agora? Tudo que é do povo em geral acontece sem consciência. Faz parte do mito não ter consciência. Faz parte da cultura, da falta de cultura, o não haver consciência. A gente precisa descobrir que cultura, como diz um professor da minha terra, não é importar quadro da Mona Lisa. Cultura não é sinônimo de arte. Cultura, antropologicamente, é comportamento de povo. Ainda que dedicado às atividades na Secretaria de Estado da Educação, estas não lhe roubavam tempo daquilo que desde menino aprendeu a gostar: escrever. E como escrevia! Era grande a sua paixão e entrega ao texto, fosse literário ou especulativo. De sua máquina saíam sérios artigos filosóficos e palestras de cunho político ou cultural. Com a editora Vozes de Petrópolis, organizava-os, e a cada ano ele os tornava públicos. Em 1970, ainda bispo de Itabira, Dom Marcos Noronha mostrava a Igreja Católica após o Concílio Vaticano II, no seu livro A Igreja que Nasce Hoje. Era o resultado da compilação de muitos artigos escritos nos boletins da diocese durante o seu bispado.
Alguns foram publicados também em jornais de Itabira. Em 1971, após a renúncia, mas bispo ainda, ele publicava Ninguém João, codinome do povo de Deus, cujos passos a poesia e a metáfora se encarregam de contar. Consciência, Semente de Gente, em 1972, seguindo a mesma construção literária do anterior, explicava as origens genéticas e sociais, as heranças culturais e os hábitos que forjam o homem, cujo eu consciente, pleno e livre deve emergir. Era 1973 quando lançava Outono em Vertical, um imaginoso estudo e uma contundente análise do que vem depois, o que vem, o que fazer, como fazer. Em 1975, novamente, a poesia tomava-lhe as horas para fazer o Hoje na Rua do Povo, um relato do cotidiano das pessoas. Em 1983, Marcos Noronha se automedicava fazendo Humor no Espelho, uma coletânea de casos divertidos e inusitados sobre padres e bispos que ele conheceu enquanto religioso. Para ele, saber rir na frente do espelho é um santo remédio. Novo intervalo, e em 2001 era publicado, após seu falecimento, o seu livro Marcos Noronha e a Igreja, um relato sincero e emocionado da trajetória de sua vida enquanto bispo de Itabira, a luta diária de renovação da Igreja de acordo com o espírito do Concílio Vaticano II, a amarga experiência de incompreensão, perseguição e a renúncia à diocese em 1970. No Gênesis, já dizia a Bíblia, é bom que o homem não fique só. Casava-se em dezembro de 1976. Marcos Noronha encontrava em Zélia Frois a esposa, a companheira, a amiga, a ouvinte, a admiradora de todos os dias para o resto de sua vida. Solidária e participante, ela lhe dava a confiança de que ele precisava na busca do seu eu consciente, pleno e livre, tal como preconizava no seu livro Consciência, Semente de Gente. Eu tinha, nessa época, 33 anos, ele era mais velho que eu, 17 anos, né? E vivemos 22 anos juntos. O casamento, eu aprendi demais com ele, né? Continuamente eu aprendia o desprendimento, o amor às pessoas. O Marcos tinha assim, um respeito muito grande pelas pessoas, uma compreensão muito grande do ser humano. Ele dizia, não, isso é do homem, isso é normal, isso é do ser humano. Então ele tinha assim, amizade com todo mundo, não tinha preconceito, né? Era uma pessoa assim, muito bondosa, sempre disposta a ouvir as pessoas, a casa assim, sempre cheia. O Marcos não se afastava da igreja, ainda que eu tenha feito do seu bispado. Seguidamente convidado por alguns bispos, seus antigos pares na igreja, participava de suas reuniões apostólicas e passava-lhes experiências, tudo em nome de uma igreja que ele tinha arraigada dentro de si. O bom humor dele era uma marca dele, né? É claro que havia os momentos em que ele ficava deprimido, em que ele tinha as dúvidas, como qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano se pergunta, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo, né, que eu quero? Isso passa pela cabeça de todo mundo, né? Então ele tinha aqueles momentos em que ele ficava se perguntando, porque o Marcos era uma pessoa muito angustiada e ele parece que trazia para os próprios ombros o sofrimento das pessoas, preocupado